Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou residente da cirurgia oncológica, sou R2, e eu vou apresentar esse artigo sob orientação do Dr. Rafael Saitenfus. Então, esse artigo vai estar falando sobre o pseudomixoma e sobre os tratamentos que já estão em andamento a respeito dessa neoplasia. Oi, está desligado o teu áudio, a gente não está escutando. Agora está escutando? Agora sim. Carla, eu acho que tu tá com uma microfonia, tu tá com as caixas de som muito próximas do teu Já microfone. desliguei, é que eu entrei com a senha da professora Angélica e depois estava aberto na minha, agora eu já desliguei uma. Tá, então vamos começar. Esse é o artigo. O artigo vai ser sob a orientação do Dr. Rafael, e a gente vai estar falando um pouco sobre o pseudomixoma e sobre o tratamento dessa neoplasia. Então, o pseudomixoma ela é uma neoplasia maligna de baixo grau, que era caracterizada por um tumor mucinoso na superfície peritoneal. A origem mais comum é o apêndice. É raro existir metástases linfáticas e hematogênicas do pseudomixoma. Essa distribuição dele dentro da cavidade abdominal, ela ocorre pela movimentação do fluido peritoneal, e isso desloca as células neoplásicas e favorece o implante dessas células nas localizações onde esse fluido tem maior contato. Então, isso acontece no aumento, o diafragma direito, na pelve e nas goteiras parietocólicas. Então, essa é a localização onde tem maior implante neoplásico pela movimentação do fluido peritoneal. Então, o tratamento envolve uma cirurgia citoredutora. O que isso quer dizer? Que é remover tudo de tumor macroscópico que a gente possa conseguir ali dentro dessa cirurgia, dessa citoredução, inclusive com necessidade de ressecção de órgãos contíguos, se necessário. E a realização de uma quimioterapia perioperatória para eliminar os focos de doença microscópica. Então, o pseudomixoma, em virtude de ser um marco, ele hoje é um modelo de tratamento para as outras neoplasias, para as outras carcinomatoses peritoneais decorrentes de outros tipos de tumores primários. Esse artigo vai falar sobre o Hospital da Noruega, e ele vem para avaliar os primeiros 15 anos de tratamento do pseudomixoma neste hospital. Então, o objetivo é identificar os fatores clínicos e patológicos e correlacionar com uma importância prognóstica desse tratamento. E aí ele vai estar comparando dois tipos de quimioterapia perioperatória, que é a HIPEC e a EPIC, que é a quimioterapia intraperitoneal precoce. Então, foi realizado no período de setembro de 2004 a dezembro de 2009. Foram avaliados 120 pacientes com diagnóstico de pseudomixoma com base no banco de dados dos prontuários. 27 desses pacientes não realizaram o tratamento completo. O que seria isso? Uma citoredução seguida de uma quimioterapia perioperatória. Seja por alguns motivos, entre eles crescimento do tumor entre o início do diagnóstico e o início do tratamento, graves complicações pós-operatórias, seja na citoredução e depois impossibilitando de fazer a quimioterapia, ausência de tumor residual após cirurgia prévia em outro hospital, pacientes que necessitaram de uma ressecção paliativa,
mucocele de apêndice sem perfuração e metástase de linfonodos que foram identificados no intraoperatório. 93 pacientes tiveram procedimentos completos. Desses 67 eram mulheres e 26 homens, com uma idade média de 55 anos. Tá, a distribuição desse tumor é avaliado pelo índice de carcinomatose peritoneal, o PCI. Esse desenho é para ilustrar as 13 áreas que a gente faz avaliação desse índice de carcinomatose. Esse desenho é da folha de avaliação que a gente usa como base aqui no Santa Rita, que é o que vem marcando e vem organizando as nossas cirurgias. Então, eles classificaram como 0, ausência de tumor macroscópico, um PCI de um número de 1 para tumores menor que 0,5, um número de 2 para tumores entre 0,5 e 5 centímetros, e 3, um tumor maior que 5 centímetros ou confluente. Como é que é feita essa avaliação? Aqui, para a gente, no nosso serviço, essa avaliação é feita pela laparoscopia, e aí, nessa laparoscopia, a gente faz a avaliação dessas 13 áreas abdominais. Então, aqui, como marcado nesse primeiro desenho, de 1 a 7, de 1 a 8, então é dada uma nota, variando de 0 a 3, para cada uma dessas regiões, e depois tem essas 3 partes que são do intestino delgado. No final disso, é feita uma somatória, e assim é calculado o PCI. No artigo, esses pacientes foram divididos em 3 grupos. PCI menor que 10, PCI de 11 a 21 e o PCI maior que 21. Foi calculado também o PCI máximo desses pacientes. Como é que foi encontrado essa avaliação de PCI máximo? Muitos desses pacientes eles eram estadiados anteriormente por tomografia ou por laparoscopia ou laparotomia feitas em outros hospitais. O PCI máximo permanecia aquele em que evidenciava o maior número de doenças, seja pela laparoscopia ou seja pela tomografia. Então, esses pacientes tinham 2 marcações de PCI. O normal, que foi feito ali no intraoperatório, e esse PCI máximo que foi feito por uma avaliação retroativa, tanto de cirurgias prévias, que poderia ter sido feito por uma laparoscopia ou por tomografia. Tá. A cirurgia citoredutora. Então, ela vem com a ressecção de todo o peritônio doente e, se necessário, a ressecção de órgãos contíguos, como eu já tinha falado. São classificados 6 procedimentos de peritonectomia, descritos por Sugar Baker. Um é a peritonectomia anterior, outro a peritonectomia das cúpulas, tanto a esquerda quanto a direita, e a peritonectomia da pelve. Fora isso, a gente vai ter a ressecção do aumento, com ou sem esplenectomia, isso vai variar se tem ou não acometimento desse baço por implantes, e a aumentectomia menor e uma colestectomia. Então, esses são os 6 passos descritos pelo Sugar Baker, que é o que a gente tenta manter. Nem sempre é necessário realizar todos os procedimentos, vai ser pela análise no intraoperatório, se está tendo ou não acometimento desse peritônio para poder realizar a cirurgia. Mas, geralmente, são esses 6 procedimentos. A pontuação para essa citorredução, ela é classificada em CC0, quando tem uma ausência de tumor residual, CC1, quando ele tem um tumor residual menor que 0,25 centímetros, CC2, quando esse tumor residual está entre 0,25 e 2,5, e um CC3, quando esse tumor residual tem um tamanho maior que 2,5 centímetros. Para o artigo, ficou estabelecido que uma citorredução completa é aquela citorredução CC0 ou CC1. Então, essas duas foram consideradas uma citorredução completa. Quanto à quimioterapia perioperatória, eles realizaram aí nessa parte uma divisão entre os pacientes e alguns realizaram a EPIC e outros realizaram a HIPEC. A EPIC é a quimioterapia perioperatória precoce. Então, ela é realizada com 4 catéteres, não existe uma marcação prévia de temperatura, é usado como quimioterápico mitomicina e 5-fluoracil, e existe uma
uma infusão, esse quimioterápico, ele fica dentro da cavidade abdominal por 23 horas, ele é esvaziado e reposto novamente. Então, esse tratamento, ele demora 5 dias. Então, é feita a citorredução e inicia-se ali, depois dessa citorredução, a quimioterapia. Ela tem repiques todo dia e dura um período de 5 dias. Nesse tempo, o paciente está internado. Para a HIPEC, que é a quimioterapia perioperatória hipertérmica, eles utilizavam a técnica de Coliseu até 2008, que era uma técnica aberta, e depois passaram para uma técnica semiaberta com sistema de perfusão, que é o que a gente usa hoje aqui no Santa Rita. Então, o quimioterápico escolhido é a mitomicina, com uma duração de infusão de 90 minutos. 26 desses pacientes, eles fizeram HIPEC com citorredução mais HIPEC no mesmo tempo cirúrgico, e 19 pacientes fizeram a HIPEC no dia subsequente à citorredução. Isso a gente nunca tinha feito aqui, então não tenho muita vivência, muita ideia de como seria isso. Mas tinham esses 19 pacientes que fizeram a HIPEC no dia subsequente. Da avaliação histológica que foi feita. Nesse estudo, eles classificaram os pacientes em 3 subgrupos. Então, a adenomucinose peritoneal, a carcinomatose peritoneal com características indeterminadas e a carcinomatose peritoneal disseminada. E é a partir desses 3 tipos histológicos que eles vão fazer a correlação com os prognósticos desses pacientes. O segmento desses pacientes, ele vai acontecer por um período total de 10 anos. Nos primeiros 5 anos, esse paciente tem a reavaliação a cada 6 meses. A partir do 6º ano, esse paciente vem anualmente para acompanhamento. Então, é realizado exames clínicos, tomografias, de marcadores são solicitados o CEA, o CA199 e o CA125, e eles consideram uma recidiva de doença, principalmente pela avaliação tomográfica. Se na tomografia já mostra, não é necessário uma nova laparoscopia ou nada assim para poder comprovar a doença. Eles vêm com a tomografia para mostrar a recidiva. Agora, falando sobre os resultados encontrados. Eu tentei deixar em gráficos para ficar mais fácil a visualização. O primeiro item que eles mostram é sobre o score pré-cirúrgico desse paciente, que é o PPS. Então, a avaliação pré-cirúrgica desses pacientes, a maioria entrou ali com 49% com um PPS 2, que já é um estágio com PCI um pouco maior. Então, entra ali numa avaliação entre 21 a 11, de 11 a 21 no caso. E os outros apresentavam um PPS um pouco menor, mas a maioria de pacientes eram com PCI entre 11 e 21. Tá. Com os resultados do PCI na citorredução. Então, 40% desses pacientes apresentavam PCI maior que 21, 31% desses pacientes tinham PCI variando entre 11 e 20, que está aqui em laranja, e o PCI menor que 10 apresentava a minoria dos pacientes, que vinha de 25%. O PCI máximo desses pacientes também mostra aquele gráfico inicial ali. Ele tem uma variação um pouco menor entre, principalmente o PCI menor que 10 e o entre 11 e 21, mas ainda assim está bem próximo do resultado tanto da citorredução quanto aquela avaliação pré-cirúrgica ali, que é feita geralmente pela laparoscopia. Então, a maior quantidade de pacientes volta e segue com PCI maior que 21, um PCI entre 11 e 20, 27%, e um PCI menor que 10 em 21%. Seguindo na parte dos resultados, nas pacientes mulheres do sexo feminino, 40 tinham metástase ovariana. A cirurgia ela tinha duração entre 75 minutos e 1.500 minutos, variando para uma mediana ali de 378 minutos.
essa porcentagem de tempo ali, essa variação de tempo maior, era para aqueles pacientes que vinham realizando procedimentos como, por exemplo, fazia citorredução num dia e a HIPEC no outro. Então, tudo isso eles contabilizavam no tempo cirúrgico. A variação de internação era de 100 a 161 dias, com uma média de 15. O período de UTI variava ali em torno de 1 a 2 meses, com uma mediana de 1. Eles calculavam o tempo de ventilação mecânica, que girava em torno de 0 a 45, e teve paciente que foi estubado ainda no intraoperatório, então não precisou de nenhum dia de ventilação na UTI. Outro dado que eles trazem é o uso de NPT, então, que é de 0 a 93 dias, com uma mediana de 15, e com uma introdução de NPT no pós-operatório ali precoce, assim que o paciente se reestabiliza dessa parte do choque ou desse estresse pós-cirúrgico ali, já é iniciado o NPT, assim como a gente faz aqui no nosso serviço. Da parte da histologia, então, foi avaliado as peças. O detalhe é que todas as peças foram avaliadas pelo patologista do estudo. Então, não teve, digamos assim, pacientes que foram feitos as cirurgias e que tiveram avaliação por patologista externo. Então, todos foi o patologista do estudo que fez as lâminas e que fez as análises. Então, 58% do subtipo um pouco mais tranquilo, digamos assim, e esse tipo indeterminado ou que vem mostrando uma invasão macroscópica maior, eles representavam uma menor quantidade. Então, que somando aqui, a gente está com o gráfico na parte cinza e laranja. Tá? Então, o que tem maior quantidade no estudo. Então, está aqui, já está mostrando a mesma coisa do que o slide anterior. Então, a histologia mais agressiva foi o PMCA, o indeterminado, ou a variação normal ali. Então, a distribuição mais extensa desse tumor foi encontrado nessas duas, e a porcentagem deles de PCI maior que 22 foi de 39% e de 17%. Então, assim, é aquele PCI, o maior esperado ali das laparoscopias e da citorredução, era com esses dois tipos histológicos. Isso aqui segue, então, esses dois tipos histológicos mais agressivos é onde foi feito o maior número de peritonectomias e com um maior tempo cirúrgico. A HIPEC e a EPIC, eles tiveram resultados semelhantes, tanto na questão de diferenciação histopatológica, quanto o score pré-cirúrgico, quanto o PCI e o PCI máximo. Então, os resultados foram muito semelhantes para as duas técnicas. Até depois, o professor podia comentar um pouco mais sobre a técnica. Eu nunca vi fazer CPIC, então eu fiquei um pouco na dúvida, mas acho que ele pode explicar um pouco melhor para a gente como é que funciona. A recorrência peritoneal desses pacientes, 39 deles tiveram recorrência, sendo que 9 tiveram recorrência com tumor pleural. O tratamento dessa recorrência, ela foi feita com citorredução isolada em 5 pacientes, e foi realizada a laparotomia exploradora ou ressecção paliativa em 10 desses pacientes. 25 pacientes faleceram no período de segmento, sendo que 19 deles foi por recidiva e 3 por complicações do tratamento, sendo que 2 foram mortes ainda intra-hospitalar em pós-operatório precoce e 22 por complicações pós-operatórias, que eles não citam, não identificou ali de uma forma mais completa. Continuando na análise dos gráficos, dos resultados, eles vêm mostrando os gráficos sobre sobrevida e sobre sobrevida de uma forma mais global e sobrevida livre de doença. Então, ele vem mostrando as duas formas mais agressivas. Então, ainda entre elas, tanto a PMCA, a indeterminada, quanto a PMCA. Então, eles têm uma variação aqui ainda com relação à agressividade dessas duas variantes histológicas. E a amarela
que é a DPAM, tem uma curva de sobrevida bem reduzida, bem, na verdade, maior, no caso, do que os dois tipos histológicos. Aqui, eles estão comparando os pacientes que usaram a EPIC versus a HIPEC. Então, esse, para mim, é o gráfico de maior importância se a gente for visar a comparação dos dois tipos de tratamento, que mostra realmente que não teve significância ali, não teve mudança de você receber HIPEC ou de você receber seu tratamento com EPIC. Então, a EPIC, ela está sendo avaliada pela linha azul e pela linha amarela, e a HIPEC pela linha vermelha e pela linha verde. Então, a sobrevida não teve variação significativa ali entre as duas. Com relação às discussões que foram estabelecidas. Então, de novo, mostrando resultados semelhantes em longo prazo para quem usou EPIC e para quem usou HIPEC. Ele veio questionando também e avaliando sobre a questão do custo da HIPEC e do custo da EPIC, e o quanto a gente tinha que avaliar sobre como eu posso falar? A repercussão nesses dois tipos de tratamentos para o paciente. Então, a gente tem que lembrar que a HIPEC, apesar de ter um custo maior, é um tempo de químio de 90 minutos e o paciente está ali sob controle e com anestesia geral. E a EPIC, apesar de ter um custo hospitalar e de material um pouco menor, esse paciente tem instilações repetidas de quimioterapia por 5 dias, sendo que ele vai estar em um ambiente de UTI, então o controle desse paciente ele tem que ser maior e os cuidados ali nesses 5 dias de quimio também. Então ele vem questionando muito sobre 90 minutos sobre anestesia geral ou 5 repetições de químio por 5 dias seguidos. Então a EPIC vem com um material e com uma abordagem menos complexa e necessitando de menos recursos. E eles questionam também sobre a questão das aderências dos tecidos pós-operatórios, sobre as instilações repetidas, se o fato de ser uma quimioterapia mais prolongada por 5 dias vai vencer essa aderência dos tecidos pós-operatórios ou não. Então, a HIPEC, ela substituiu essencialmente a EPIC como modo de quimioterapia intraperitoneal para o pseudomixoma, porque ela vem proporcionando uma exposição mais uniforme do fármaco a essa superfície peritoneal, e ela tem um efeito antitumoral que eles consideram ser aumentada pela hipertermia. Então, eles avaliaram uma melhor sobrevida dos pacientes com HIPEC nessa citorredução paliativa. Então, é uma melhora de sobrevida com qualidade, de uma certa forma. E com relação à carcinomatose peritoneal coloretal, ele mostrou a HIPEC usando oxaliplatina, nesse caso, como quimioterápico, como superior com relação à recorrência peritoneal. A sobrevida livre de doença e a sobrevida global, como eu mostrei ali no gráfico, elas são bem semelhantes. E a conclusão que o estudo teve é que pacientes tratados com citorredução e quimioterapia intraperitoneal perioperatória, eles alcançam resultados satisfatórios ao longo do prazo, em longo prazo, e o fator prognóstico mais importante para esses pacientes é o tipo histológico, que é ele que vai ter um maior impacto no prognóstico desses pacientes. Então, e que as taxas de sobrevida, elas são praticamente idênticas nos pacientes que utilizaram EPIC e nos pacientes que utilizaram HIPEC. Sobre o artigo, era mais ou menos isso. Tá bom, Carla, foi muito bem. Acho que a ideia é essa. Vamos falar um pouquinho do artigo e o porquê que eu escolhi ele para trazer para vocês. Primeiro, porque ele vem ao encontro de uma demanda tanto institucional quanto da gente em relação aos pacientes do SUS, porque, infelizmente, a HIPEC hoje, o ganho de sobrevida, tu vê mesmo num trabalho antigo, mostra um ganho de sobrevida bem significativo para os pacientes que são submetidos a algum tipo de quimioterapia intraperitoneal, e aí que eu começo a falar sobre algum tipo de quimioterapia intraperitoneal.
né? Tu vê que realmente o impacto do uso da quimioterapia intraperitoneal é fundamental nos pacientes que têm esse processo de disseminação peritoneal, né? Então, eu acredito na quimioterapia intraperitoneal, seja ela qual for, e a EPIC é uma das formas de se potencializar o efeito da quimioterapia dentro do espaço peritoneal. Então, se vocês pensarem, existem algumas formas de se potencializar o efeito da quimioterapia. Tu pode simplesmente colocar a quimioterapia dentro do espaço peritoneal, então aí o efeito não é tão bom, mas existem maneiras de se potencializar o efeito da quimioterapia. Quais são eles? A hipertermia é a mais conhecida dela, que é a HIPEC, né? A segunda é a EPIC, e o princípio atrás da equipe, da EPIC, da Early Pós-Operatória Quimioterapia intraperitoneal, é tu conseguir submeter o espaço peritoneal, não sei se tu falaste isso, Carla, mas o conceito é esse, né? É tu submeter o espaço peritoneal à quimioterapia exatamente no momento onde a gente tem a maior chance de vir a ter o cell entrapment, né? O que é o cell entrapment? O cell entrapment é o princípio básico de formação da carcinomatose. É quando tu tem uma área cruenta, e quando a gente faz uma citorredução, a gente tem um monte de área cruenta, como vocês já viram nas citorreduções que a gente faz aí, com um processo inflamatório ativado, um monte de citoquina ali no tecido. Tudo isso promove a fibrose e a cicatrização. E se tu tiver célula neoplásica viável nesse período, a chance de que a carcinomatose se implante de forma definitiva dentro da barriga é muito grande. Por isso que a gente precisa usar algum tipo de quimioterapia, né? E a EPIC entra nos primeiros 5 dias, onde a gente tem o processo de cell entrapment mais ativo depois de uma grande citorredução para os tumores peritoneais. Então, o princípio da utilização da EPIC é esse. Eu entendo na EPIC um processo interessante para se usar tanto de forma isolada, como no caso do pseudomixoma, e como alternativa financeiramente mais viável para o tratamento do SUS, porque o custo é menor. A gente está avaliando isso dentro da Santa Casa, mas a minha ideia era que talvez a gente conseguisse implementar isso para oferecer para os pacientes esse tipo de tratamento e não só a citorredução isolada. A gente tem 2 dificuldades. Basicamente, uma é a obtenção da mitomicina, porque ele é um remédio importado e a gente não consegue fazer isso. Então, a gente estava tentando uma demanda interna de importação e estoque de mitomicina dentro da Santa Casa para atender tanto os pacientes do SUS quanto os pacientes do convênio. E segundo, a dificuldade para a implementação no SUS é que o SUS paga, o único código que paga a mitomicina a quimioterapia intracavitária é uma PAC de R$300 e não cabe, parece que não vai caber nenhuma quimioterapia dentro desse processo. Mas, de qualquer forma, eu ainda entendo isso como uma alternativa mais barata do que fazer HIPEC em algumas circunstâncias. Claro que tem todas essas poréns que a gente vai falar para frente. Mas voltando à importância da EPIC, então ela pode ser usada tanto isolada nesse momento, né, quanto associada à HIPEC. Aí vem um ponto que eu acho que é importante, que provavelmente a gente vai ter que desenvolver ao longo dos próximos anos dentro do serviço de doenças peritoneais, porque eu acredito que aquelas carcinomatoses que são mais agressivas, como, por exemplo, cólon, estômago, né, e quem sabe no futuro outras do trato digestivo, elas precisam de mais químio intraperitoneal e de processos somados, como, por exemplo, associar HIPEC e EPIC nos casos de tumor de cólon. Parece que isso pode trazer benefício no controle mais efetivo da doença peritoneal. Claro que a dificuldade da EPIC é exatamente como aplicar ela. O princípio é basicamente deixar os drenos que a gente já deixa, que são 3 drenos, a gente teria 2 no abdômen superior e 1 no abdômen inferior. E durante os 5 dias a gente vai injeta a quimioterapia e abre o dreno depois de 20, 23 horas, drena aquela químio e reaplica de novo.
É um processo difícil de ser feito. A toxicidade aumenta significativamente, então os pacientes toleram menos a EPIC, não são todos os pacientes que conseguem tolerar, mas tem esses benefícios que eu acho que a associação com a HIPEC para tumores mais agressivos é bem interessante, e como alternativa para a HIPEC nos pseudomixomas, ele mostra, e o trabalho traz isso, mostra o mesmo ganho de sobrevida para os pacientes, né? E se isso diminuir custo, talvez seja bom. Mas, professor, se fizer essa associação de EPIC com HIPEC, o paciente teria que voltar para o bloco para poder fazer essa quimioterapia lá? Ou tu não tem? Tá, tudo na UTI. Ele fica ali no leito de UTI, a gente instala a quimioterapia e fecha os drenos. No final, abre, e depois de 20, 18 horas, tu abre o dreno, drena, espera umas 4, 5 horas e reaplica, né? São protocolos ainda que não são muitos serviços que têm experiência nisso, mas é uma das coisas que talvez no futuro possa aparecer no tratamento da doença peritoneal em associação com a HIPEC. Acho que a questão da HIPEC, da EPIC para o pseudomixoma, ela é viável, mas a gente paga um preço, né, de nem todos os pacientes conseguirem fazer, aumentar a morbidade, aumentar a toxicidade da quimioterapia, mas onde tu não pode oferecer a HIPEC, eu não vejo como uma má alternativa para os pacientes com pseudomixoma. A única coisa que eu faria, e o trabalho mostra ali, né, tu vê que eles tiveram complicações maiores, era não fazer em PCIs mais altos, né? Talvez eu fizesse só em pacientes com PCI abaixo de 20, que seria o meu corte para fazer citorredução com EPIC para esses pacientes. E PCIs mais altos eu faria só a citorredução isolada, a ideia era não indicar nenhuma associação de quimioterapia. Uma coisa que eu me dei conta agora e gostaria de chamar a atenção de vocês viram que o índice de carcinoma, o SSP, né, o índice de disseminação peritoneal prévio à cirurgia, é bem alto na casuística deles, né? Quase 50%, não é isso, Carlos? Aham. Se eu não me engano de cabeça, isso significa que o paciente tenha ou passado por uma laparotomia ou feito algum tipo de uma ou mais ressecções de peritônio, inclusive. Antes. Né? Isso aumenta bastante a dificuldade cirúrgica, a gente até vê isso no nosso dia a dia, a gente não é impossível, mas tu vê que a realidade é que os pacientes com pseudomixoma, a grande maioria deles tenta antes de vir para um tratamento definitivo. Isso no passado talvez fosse mais importante ainda, mas aqui a gente ainda tem. Se tenta algum tipo de citorredução, né? E eu sempre gosto de lembrar que o peritônio, ele também é um fator protetor contra a carcinomatose. Por quê? Porque ele evita que a carcinomatose se implante de forma definitiva dentro da cavidade. Quando tu tira o peritônio e não associa algum tipo de tratamento peritoneal, quando a carcinomatose volta, ela volta com implantes mais profundos e normalmente inviabilizam uma ressecção CC0, né? Isso é um problema no tratamento dos pseudomixomas e das carcinomatoses de forma em geral. Tanto é que aqui no serviço a gente sempre diz que a gente só vai levar paciente a re-HIPEC se recidivar em uma área em que a gente não fez a ressecção peritoneal numa primeira cirurgia ou numa HIPEC, vamos dizer assim. Mas a ideia, então, de trazer isso era exatamente buscar uma alternativa para a realidade que a gente enfrenta aí no SUS, né, que vocês têm no ambulatório e é angustiante tu não conseguir oferecer um bom tratamento, sabendo que a diferença de sobrevida é significativa nos pacientes que vão a algum tipo de tratamento com citorredução associada à quimioterapia. A citorredução isolada não consegue esse grau de benefício de tratamento no pseudomixoma, de ganho de sobrevida, né, ele é bem significativo. Acho que a curto prazo a gente não vai ter uma boa resposta para os pacientes do SUS. A gente vai ter que acabar oferecendo para eles redução isolada, infelizmente, não vai ter outra alternativa. E aí vamos em frente. Mas eu tenho tentado buscar, então, a EPIC como uma solução para o SUS aí para a gente. Vamos ver se isso confirma ou não. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida sobre
EPIC, HIPEC, pseudomixoma. Tu achou viável, Carla, ou tu achou difícil? Acho que para fazer, nem tão difícil, tirando a questão da mitomicina. O que me preocupa mais é a questão, os 5 dias ali de químio, dentro da UTI. Ah, mas tem bastante residente para botar químio dentro da barriga. Dormir lá dentro. É um protocolo que tinha que criar, né? Inclusive, o pessoal, a gente tem que ver, aproveitando, não sei se os... Acho que tá eu, Davi, só. Tu, não sei quem William. mais tem. A gente tem que... Tem aqueles 2 trabalhos para fazer. Um deles eu já comecei a fazer, né? Giovanni tá comigo, né? O Giovanni tá aí. Eu já botei no Drive, comecei a escrever o protocolo lá para da avaliação da tomografia com o PCI. Então, acho que aquilo ali é rapidinho, a gente bota no comitê de ética e já sai um trabalho para a gente, coletando os dados, já podemos mandar até para o congresso de europeu ou alguma coisa, um deles, e depois já fizemos os outros aí que tem. Tá bem? Certo. Então tá, fico sempre à disposição.